Você já ouviu falar no Deus de Spinoza? O filósofo Baruch Spinoza foi uma das mentes mais revolucionárias do século XVI, e sua visão de Deus mudou completamente a forma como muitos pensam sobre religião, ciência e a própria realidade. Neste vídeo, vamos entender quem foi Spinoza e como ele redefiniu a ideia de Deus. Fique até o final para descobrir uma nova maneira de enxergar o mundo. Spinoza nasceu em 1632 em Amsterdã, em uma comunidade judaica, e desde cedo foi uma figura controversa. Ele viveu em uma época em que a religião e a ciência estavam em conflito constante. O iluminismo estava começando a ganhar força, e pensadores como Spinoza desafiavam os dogmas religiosos com uma visão mais racional e filosófica. Devido às suas ideias consideradas heréticas, ele foi excomungado da sua comunidade judaica. Mas isso não o impediu de desenvolver uma das filosofias mais profundas da era moderna. Spinoza foi influenciado pelo racionalismo, a ideia de que a razão é a fonte principal do conhecimento. Ele rejeitou a visão tradicional de um Deus antropomórfico, com vontades e emoções, que interfere diretamente no mundo e nas vidas das pessoas. Para ele, a ideia de um Deus como uma entidade separada do mundo simplesmente não fazia sentido. Então, o que exatamente é o Deus de Spinoza? Ao contrário das religiões tradicionais, Spinoza acreditava que Deus não era uma figura sobrenatural, mas sim a própria natureza. Para ele, Deus e a natureza eram a mesma coisa, o que ele chamava de Deus sive natura. Ou seja, Deus não era uma entidade externa que criou o mundo e depois o observava de fora. Ao invés disso, Deus é o mundo, e tudo que existe é uma manifestação dessa única substância divina. Para Spinoza, o universo e Deus são um só, inseparáveis. Isso significa que, para Spinoza, tudo o que acontece no mundo, desde os fenômenos naturais até nossas próprias ações, é uma expressão dessa substância única e infinita que chamamos de Deus. A chuva, as estrelas, o crescimento de uma árvore e até nossas próprias emoções e pensamentos fazem parte desse Deus universal. E por causa dessa visão, Spinoza rejeitou a ideia de que Deus age de forma pessoal ou que responde às preces humanas. Ele via Deus como as leis fundamentais da natureza, que governam tudo de maneira impessoal e mecânica. Não há milagres ou interferências divinas, apenas a ordem natural das coisas. O pensamento de Spinoza foi revolucionário e, ao mesmo tempo, extremamente polêmico para a sua época. Ele desafiou tanto o cristianismo quanto o judaísmo, propondo uma visão de Deus que era, ao mesmo tempo, mais abstrata e mais inclusiva. Seu Deus era impessoal, mas presente em tudo. Ele acreditava que, ao entender a verdadeira natureza de Deus, ou seja, as leis da natureza, nós também poderíamos alcançar uma maior compreensão de nós mesmos e do nosso lugar no universo. Hoje, as ideias de Spinoza continuam a ser estudadas e influenciam debates sobre a relação entre ciência e religião. A visão de Deus como a própria natureza ressoa com muitos que buscam uma conexão espiritual com o universo, mas que não se alinham com a ideia tradicional de um Deus pessoal. Além disso, sua filosofia de aceitar o mundo como ele é, sem resistir às forças naturais, oferece uma maneira de viver de forma mais harmoniosa e equilibrada. Então, essa foi a visão de Spinoza sobre Deus, uma força única e infinita que permeia tudo, desde as estrelas no céu até os nossos pensamentos mais íntimos. Ao entender a visão de Spinoza, podemos repensar nossa própria relação com o universo e talvez encontrar uma nova forma de espiritualidade, baseada na razão e na aceitação das leis naturais. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, comente o que mais te chamou a atenção e inscreva-se no canal para mais vídeos sobre filosofia e grandes pensadores. Até a próxima!